Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gilmar no Sig na Prática e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a ferramenta Buffer, né? O que seria o Buffer em si, né? Ele é mais conhecido também como um zoneamento no ArcMap, né? Um Buffer, ele é uma área criada ao redor de um ponto, linha ou polígono, né? Ele é muito usado para zoneamento, seja ele de app ou algum distanciamento também, né? Ou algum tipo de análise de impacto, né? Focado mais na distância com um ponto específico. Aqui, como exemplo, eu vou usar uma drenagem, certo? E esses pontos na ponta da drenagem seriam algumas nascentes, mas não seria nascente nesse caso. Aqui eu só simulei, né? A nascente no caso, a drenagem é o correto. E no caso aqui eu vou usar um pouco de exagero, por causa da minha escala de trabalho, só para ficar uma forma mais fácil de visualizar, certo? Vamos no que interessa. A ferramenta Buffer, você pode acessar ela, o atalho dela de duas formas. A mais conhecida fica aqui no geoprocessamento, Buffer, e a outra fica dentro do Arctobox, né? Como qualquer ferramenta do ArcMap. Arctobox, no caso do meu já estava aberto aqui, vem análise, né? E aí depois você vem proximidade, Buffer. É a mesma ferramenta. O mais usual seria aqui, mais prático também, né? Geoprocessamento Buffer, e vamos no que interessa. Eu vou usar como exemplo, nesse primeiro exemplo, a drenagem. Então, no Input Filter, a gente vai selecionar a camada que a gente quer dar esse buffer, esse zoneamento, certo? Lembrando que esse zoneamento ele parte do centro para as bordas. Você também tem a opção de escolher qual borda, mas eu vou explicar melhor agora. Então, essa primeira opção aqui, na distância, né, unidade linear, eu vou escolher em metros, mas no caso você tem várias opções, certo? E aí, no meu caso, eu vou por 50 metros. Eu vou simular um app, mas isso daqui não seria os 50 metros, né? Seria menor, seria uns 30 metros. Mas aqui é só questão de visualização, eu vou deixar 50 metros, certo? Que aqui seria a distância do centro dessa feição para as bordas. Aqui nessa opção aqui, Side Type, seria Full, né? O que seria essa opção? Ele vai pegar as duas margens, as duas bordas desse zoneamento. Aí eu tenho a opção de esquerda ou direita. Todas essas opções eu já gerei alguns produtos para mostrar para vocês melhor. Então eu vou deixar o mais usual, que já vem de base. Tudo, né? Agora esse hold ou flat seria as bordas, se eu quero uma borda mais arredondada ou ela quebrada, eu também já gerei essa opção, mas eu vou deixar no mais usual, que é o hold. Esse planar, que é o método você não mexe, que o outro é geodésico, ele meio que vai bugar. E o dissolve seria assim, um exemplo. Se eu tenho uma polilinha que não é apenas uma feição no meu shapefile, eu tenho várias feições. Vou desenhar uma drenagem, né? Principalmente esses entroncamentos aqui, né? Que eu saio de uma polilinha e já saio em outras, eu não conseguiria desenhar de uma vez só. Então, uma polilinha só minha tem várias feições. E esse dissolve, né? Dissolver, ele vai meio que juntar tudo. Mas eu tenho também já gerado aqui. Vamos gerar aqui só para vocês terem uma ideia. Então, deixei o básico, né? E vamos gerar. Aqui está carregando o processamento. Bom, ele processou aqui. Eu vou só pôr de uma cor diferente, né? Vou pôr um azul, né? Igual eu já tinha gerado os demais. Então, o que ele fez aqui no caso da ferramenta Buffer? Ele pegou e gerou a partir do centro, né? Vou dar um zoom aqui. Vai um pouco travar por causa do base map. Então, ele gerou aqui uma distância de 50 metros, aquela opção que a gente escolheu. Full, né? Para as duas bordas. Eu vou pôr um pouco aqui mais para frente, só para a gente entender essa borda. Lembra que tinha a opção hold ou flat? Seria isso daqui, ó. O hold, ele deixa essa borda arredondada, né? E agora eu vou mostrar para vocês as outras opções que eu tenho das feições lá, né? Então, a primeira opção que a gente tinha era full, ou esquerda ou direita, né? No caso direita, ele vai gerar uma parte só. No caso direito, eu imagino que ele pega de leste a oeste, nesse caso, né? Ou da onde você começou o seu polígono. Então, eu só gerei a parte direita desse buffer. Eu gerei só a parte esquerda. Ou se você deixar full, vai ficar dos dois lados. A opção flat, no caso, seria isso daqui. Quando tá hold, ele meio que arredonda as bordas, né? Do final da sua feição. No meu caso, é um polígono.
né? E o Dissolve, deixa eu pegar, eu vou tirar um pouco o Base Map só para não travar, certo? Imagina aqui, ó, lembra que eu falei que o polígono tem várias feições, né? Quando você não usa o Dissolve, ele meio que trunca, né? Ele meio que entende o seguinte: eu tenho vários polígonos, eu vou criar as feições em cima de cada polígono. E aí não é meio que harmônico visualmente, né? Então eu recomendo usar o Dissolve. Eu vou tirar o próximo aqui. E aí ele fica meio. E ele meio que emenda as partes, né? Fica uma camada só na minha tabela, uma feição só, né? No meu shapefile. Fica mais harmônico e seria o correto, né? Agora, o que eu fiz? Eu deixei a parte da nascente aqui, por quê? Porque também é muito usado para zoneamento, né? O comum de uma nascente, para você deixar uma app, hoje é 50 metros, certo? Mas eu vou pôr um exagero só para a parte visual. Então eu vou gerar lá a mesma coisa, o buffer, vou colocar minha nascente, que seria a minha feição do input, vou deixar ele salvar mesmo na pasta do ArcGIS, não tem problema, né? E aqui seria o raio que eu vou escolher desse círculo da minha nascente, né? Lembre-se que a nascente eu pus como um ponto. Então eu vou pôr 100 metros, bem exagerado, viu? É só pra gente ter uma ideia. E você pode ver que não tem algumas opções, ó. Full, que seria ela toda, né? E planar ou geodésica, que você não mexe. E dissolve, se caso eu tivesse duas nascentes um no lado do outro, que ele ia meio que emendar e não ia ficar o recorte no meio, né? Então vamos dar um OK. Aí você pode ver que aconteceu. Ele gerou um disco, né, com raio de 100 metros. Então eu tenho minha drenagem, né, simulando um app desse buffer e tenho o app da minha nascente no caso, né? Lembrando que você pode fazer com ponto, polígono, polilinha, né? Esse seria o que eu queria mostrar hoje. É isso, né? É uma forma rápida e prática do buffer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. É muito importante você se inscrever no canal também, para mim ter uma média. Isso me auxilia também a fazer novos vídeos, né? E futuramente também, para ter um alcance maior. Caso você tiver alguma dúvida ou erro, você pode deixar nos comentários. Assim que possível, eu vou responder. E eu agradeço quem acompanhou até aqui. Até!